Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo de número 6. Glória a Deus pelo que Ele tem feito nos últimos dias. Mês de janeiro foi um mês assim muito abençoado. Nós tivemos representando nosso estado lá em Cabo Verde, treinando os irmãos africanos, evangelizando, ganhando vidas para Jesus. Tivemos a oportunidade de inaugurar 2 novas igrejas, graças a Deus, e já estamos gerando a terceira. Então acredito que em julho, se o Senhor nos permitir, estaremos já abrindo a terceira igreja já em 2020. Glória a Deus. Tudo isso é fruto das suas orações e da sua oferta missionária, da glória de Deus. Você está pronto? 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. Então diz assim a palavra do Senhor: O Espírito do Senhor se apoderará de ti, e serás transformado em outro homem, e profetizarás como os profetas. Quando estes sinais te vierem, faze tudo o que você tiver que fazer, porque o Senhor Deus é contigo. Amém. Aleluia! Glória a Deus. Oremos. Senhor, no nome de Jesus, nós te louvamos por tudo que o Senhor já tem feito durante esses dias. Te louvamos, meu Deus, pelo privilégio que temos de nesta manhã estarmos aprendendo mais a Tua palavra, junto a Deus, com a Tua noiva, Senhor. Que o Espírito Santo continue agindo em nossas vidas. Aleluia. Que os nossos olhos possam ser abertos para ver as maravilhas da Tua lei. Sim, Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Você pode assentar-se. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, quando nós recebemos o convite, nós começamos a buscar no Senhor sobre o que o Senhor gostaria de transmitir aos nossos corações essa manhã. E sabedores do tema, como nós poderíamos falar sobre recomeço? O que é recomeçar? Recomeçar, dentre muitas definições e dentre muitas coisas que poderíamos falar, recomeçar é decidir mudar. Só recomeça quem decide converter a sua rota. Quem estava indo em uma determinada direção e decide voltar. Como nós acabamos de expressar através desta música, através deste louvor, eu quero voltar ao primeiro amor. E uma das coisas que nos instiga a recomeçar, que nos instiga a mudar, são as perdas. Na estrada da vida, nós podemos ter vitórias, mas também nós passamos por perdas. E perdas são talvez um dos maiores incentivadores para que possamos decidir mudar. E quando decidimos mudar, é porque estamos recomeçando. Glória a Deus. E nessa manhã eu gostaria de refletir juntamente contigo sobre a vida de um homem que teve que recomeçar. Ele teve que realinhar o seu estilo de vida de acordo com o propósito e o projeto de Deus. E esse homem se chama Saul. Muitas vezes nós somos tendenciosos a lembrar de Saul somente como aquele que se desviou, somente como aquele que deixou de viver o propósito de Deus. Mas quando nós paramos para observar como Saul teve um recomeço na vida dele, o início da trajetória de sucesso de Saul é um aprendizado para todos nós. Pena que em algum momento ele saiu do projeto de Deus. Mas enquanto ele decide viver o projeto de Deus, nós temos muitas coisas para aprender na vida de Saul. Quando Deus vem para Saul e diz para Saul: Saul, é hora de você recomeçar. E esse recomeço na vida de Saul, ele vem com esse chamado de Deus, um chamado para a mudança. E Saul começa a ouvir esse chamado para mudar o rumo da sua vida
quando ele tem uma perda. E parece cômico, né? Mas o que Saul perdeu foi 2 jumentas. Alguém aí perdeu alguma jumenta? A Bíblia diz que as jumentas do pai de Saul, a qual Saul tomava conta, se perdeu. E Saul começa a procurar aquelas jumentas. E aí é interessante porque quando Saul começa a procurar aquelas jumentas, a jumenta de seu pai, 3 dias se passam. E ele não tem sucesso nenhum naquela jornada, naquela caminhada. Às vezes nós tomamos decisões na nossa vida de correr atrás daquilo que não nos diz respeito. Às vezes tomamos decisões da vida de correr atrás daquilo que não é o propósito e o projeto de Deus para nós. As jumentas eram do pai de Saul. E embora Saul pudesse ser em algum momento responsável por cuidar daquelas jumentas, não era o propósito e nem o projeto de Deus para a vida daquele homem. Então é interessante porque 3 dias se passam e ele não tem sucesso. E aí é interessante que Saul, ele tinha uma pessoa só que ajudava ele procurando essas jumentas. E o ajudante de Saul aconselhou Saul a ir procurar o homem de Deus. Aqui vem a primeira lição. Ou talvez a segunda, porque a primeira a gente já aprendeu. Quando as coisas vão mal na sua vida, a quem você procura? Quando as coisas começam a dar errado, quem você escuta? Salmo 1, a partir do verso 1, ele diz que bem-aventurado é mais que feliz. É a totalidade, a plenitude da felicidade. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Há muitas pessoas que precisam recomeçar realinhando a quem ele está dando ouvido. O moço de Saul chega e diz assim: vamos procurar o homem de Deus. Porque existem certas amizades, certos conselhos, que não é para você nem pensar em ouvir, quanto mais perder tempo em ouvir. Então ele diz: vamos procurar o homem de Deus. E aí eu vou ler aqui alguns textos para a gente começar a entender como é que se dá essa jornada de Saul rumo ao propósito e ao projeto de Deus para a vida dele. Capítulo 9, verso 6. Seu servo, contudo, respondeu: nesta cidade mora um homem de Deus, que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele. Quem sabe ele nos aponte o caminho a seguir. Que às vezes existem momentos da vida que a gente não sabe que decisão vai tomar. A gente não sabe assim como fazer. A gente às vezes está tão envolvido com o problema, tão envolvido com a situação, que a gente não enxerga a saída. E a gente precisa de alguém que seja de fora da situação para poder às vezes nos dar um conselho. E aí, nesse texto, no versículo 6, nós aprendemos algumas coisas. Primeiro, o moço de Saul disse assim: nesta cidade existe um homem de Deus. Sabe o que significa isso? Quando você tem um homem de Deus, uma mulher de Deus para te orientar, isso faz toda a diferença. Um homem de Deus, uma mulher de Deus numa cidade, num país, faz a diferença. Houve um reconhecimento de que Deus havia dado autoridade para Samuel, que mesmo sendo um homem de carne e osso, pé e pescoço, como dizem, né? Não era qualquer pessoa. Era alguém que repousava sobre ele a unção e a autoridade de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. E hoje em dia cresce o número de pessoas que olham assim: ah, pastor, é uma comedora de rapadura igual eu. Nem sei se a pastora gosta de rapadura, né? Não. Mas, irmãos, só para você ter uma ideia, a questão não é quando você olha o ser humano, a questão é quando você olha a unção que Deus colocou na vida da pessoa. Deus levantou essa mulher com poder e autoridade para direcionar esse rebanho aqui na terra.
E isso precisa ser compreendido espiritualmente. Porque às vezes as pessoas chegam e não respeitam o homem e a mulher de Deus. E aí não conseguem compreender o propósito e o projeto de Deus. A unção que você respeita é a unção que você atrai sobre a sua vida. Depois que Saul se encontrou com Samuel, onde que Saul foi visto? No meio dos profetas, profetizando que nem os profetas. Amém. Olha que coisa interessante. E esse ano a igreja do Evangelho Quadrangular está trabalhando o ano da honra. O Brasil inteiro. Para a gente ter uma ideia. Segunda coisa que nós aprendemos nesse versículo. Diz que era um homem de Deus e é muito respeitado. O ministério de Samuel já havia sido testado e aprovado. Samuel era reconhecido por todos como um homem de Deus que tinha autoridade. Então havia temor no coração das pessoas. Não medo de se aproximar, mas temor. E o temor faz parte da honra. E nós, como igreja, precisamos recomeçar. Voltar a ter o temor de Deus em nossos corações. Quando nós estamos tratando com homem e com mulher de Deus. Porque infelizmente muita gente nos dias de hoje tem perdido isso. Pleno século 21, dizem que nós estamos vivendo a geração rebelde, a geração da rebelião. Onde as pessoas não respeitam mais o pai, nem a mãe, nem os mais velhos, nem as autoridades, nem os superiores, muito menos os líderes espirituais. Assim como existe as autoridades civis e militares, também existe as autoridades eclesiásticas, que até os demônios respeitam. A Bíblia fala no livro de Atos, que um grupinho do oba-oba foi lá querer expulsar um demônio, e aí chega para o demônio e diz assim, olha, nós te expulsamos em nome de Jesus a quem Paulo está pregando. Aí olha como o demônio respeita homem e mulher de Deus. O demônio responde para aquele grupinho, olha, Jesus eu sei quem é, Paulo eu sei quem é, vocês são quem? Chico. Olha quem não tem unção de Deus, quem não tem autoridade de Deus e vai querer fazer o que Deus mandou fazer. É? Terceira coisa, o texto diz, o servo de Saul falando, tudo que ele diz, acontece. Irmãos, há poder na palavra do homem e da mulher de Deus. Elias, ele disse assim, ó, lá em 1 Reis 17:1. Não vai chover de acordo com a minha palavra. Já parou para pensar nisso? Não foi Deus que chegou e falou assim, olha, vai ter 3 anos e meio de seca. Não, foi Elias. Elias chega e fala, sobre a minha palavra não vai chover. E Deus respeita a palavra do homem e da mulher de Deus. Segundo Crônicas 20:20 diz, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Sabe por que tem pessoas que não prosperam? Porque não crê na profecia que Deus colocou sobre a vida dele. Vai crer no profeta dos outros. Ele acredita mais no pastor da rádio, no pastor da televisão, no pastor do YouTube, do que no pastor que paga o preço pela vida dele. E aí é interessante que a Bíblia diz assim, crê no profeta que Deus te deu. Deus te deu. E aí você vai prosperar, você vai ser seguro. Quarta coisa que a gente aprende só nesse versículo. O servo de Saul chega para ele e diz assim, ó, vamos falar com ele. E aqui tem um princípio. Antes de tomar uma decisão importante, naquela época, a palavra do homem de Deus era levada em consideração. Porque as pessoas criam que Deus falaria através do homem de Deus. Hoje em dia as pessoas recebem o conselho do pastor, da pastora, às vezes entra no ouvido e sai pelo outro. Ainda abre a boca e diz assim, quem manda na minha vida sou eu, pastor não manda na minha vida. Mas olha aqui o conselho de alguém que queria o bem de Saul. Vamos falar com ele. Porque quando a gente consultar o homem de Deus, Deus vai falar conosco através do homem de Deus. Não é que Deus não possa falar com você pessoalmente. Deus fala sim pessoalmente. Mas a Bíblia diz lá em Efésios 4:11 que Deus levantou pastores no meio da igreja para direcionar o rebanho. Em quinto lugar, o servo de Saul fala, quem sabe ele nos aponte o caminho a seguir. Por quê? Porque havia uma expectativa de ouvir Deus falar
através da boca do homem e da mulher de Deus. Em Malaquias capítulo 2, verso 7 diz assim, ó, porque os lábios do sacerdote guardarão o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar o conselho, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Irmãos, no dia que eu descobri esse texto, eu digo, meu Deus, isso aqui é para quebrar tudo. Todos os preconceitos que as pessoas têm em relação a isso. Porque a Bíblia diz que os lábios do sacerdote guardam o conselho. Da boca do sacerdote, os homens deverão buscar a instrução, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Ela é o anjo do Senhor dos Exércitos nessa igreja. Amém. Olha como isso é tremendo. Me dá esse versículo de novo. É Malaquias capítulo 2, versículo 7. Né? Então Deus havia mostrado a Samuel que Saul iria chegar. Interessante isso. A Bíblia diz que Deus não faz nada na terra sem avisar os seus servos. Às vezes o pastora está pregando na igreja, aí tem alguém desavisado no banco, aí diz assim, já foram falar da minha vida para a pastora. É não, mas porque Deus já mostrou. Antes de Saul chegar lá na casa do Samuel, Samuel já sabia, o profeta já sabia. Sabe? É interessante isso, tá? Assim como Deus tinha planos para Saul, Deus também tem planos para você. E para esse ano ainda, de 2020, no nome de Jesus. Ele mesmo diz lá em Jeremias 29:11, porque eu sou o que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Olha que coisa. O plano de... Tem gente que fica preocupado com o dia de amanhã. Olha aqui o projeto de Deus para você, irmãos. É um futuro de paz e não de mal. É um projeto de bênção e não de maldição. Agora só que nós precisamos entender. E para isso, temos que decidir mudar. Então Saul procurou tratar bem o homem de Deus. Outro princípio que nós vamos aprender aqui. Na hora que disseram, vamos falar com o homem de Deus. Olha aí, capítulo 9, versículo 7 e 8. Saul respondeu ao seu servo, se formos, o que lhes poderemos dar? A comida de nossos sacos de viagem acabou. Não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos para ofertar? O servo lhe respondeu, tenho 3 gramas de prata. Ofertarei isto ao homem de Deus, para que ele nos aponte o caminho a seguir. Olha o princípio, irmãos. Quando você honra o homem e a mulher de Deus, Deus atende o desejo do seu coração. Samuel, antes de se encontrar com o profeta, ele disse assim, peraí, eu não vou me encontrar com o profeta de mãos abanando. Eu quero algo para me dar e abençoar a vida do profeta. E aí é interessante que quando Samuel chega na casa de Saul, as jumentas já tinham sido encontradas. Olha como é, irmão, quem semeia honra, colhe honra. Olha que coisa interessante, né? Saul foi pensando apenas em resolver um problema do dia a dia, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Olha capítulo 9, verso 20 e 21. Quanto às jumentas que você perdeu, que já fazem 3 dias, não se preocupe com elas, porque elas já foram achadas. E a quem pertencerá todas as riquezas de Israel, senão você, a sua família e a família do seu pai? Irmãos, ali começa a virada na vida de Saul. Ele achava que estava só procurando uma jumenta, era só para resolver a situação do dia a dia. Hoje em dia as pessoas, quando perdem o cachorrinho, né, o gato de estimação, o Saul é a jumenta mesmo, né? Eu imagino se fosse no dia de hoje, Saul colando lá o cartazinho com a foto, compartilhando na rede social, procura-se 2 jumentas que se perderam, né? A jumenta muito especial, jumenta leiteira, né? Muito importante, né? Muito importante, tem um valor sentimental para nós, né? Mas é interessante, viu, irmãos? Leite de jumenta tem gente que compra. E é caro, por sinal, viu? É verdade. Escute.
Então, ao se encontrar com o homem de Deus, Saul recebe uma palavra de consolo. As jumentas já foram encontradas. E recebe uma revelação de destino. Você vai ter tudo que desejar. Eu imagino, você já imaginou a cara de Saul recebendo uma palavra dessa? As jumentas já foram encontradas. Aí vem a segunda parte. Todas as riquezas de Israel vai ser tua. Como é? Não entendi. Saul não consegue entender a revelação, porque ela é grande demais, irmão. Os planos do Senhor para nós são mais altos do que os nossos. Os caminhos do Senhor são maiores do que os nossos. Glória a Deus. Às vezes quando o pastor falando aqui sobre o nosso trabalho de missões, né? Quando o pastor Nelson falou que queria conversar comigo e que eu ia ser o próximo secretário estadual de missões, eu disse, vale, meu Deus, tem tanta gente aí no estado, tem tanta gente boa que poderia fazer. E assim foi Saul. Olha o versículo 21. Respondeu Saul: não sou eu o filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que você está me dizendo tal coisa? Oi, irmãos. Tem pessoas que a visão dele é tão pequenininha, que ele não consegue acreditar que Deus é aquele que honra, que Deus é aquele que levanta o pobre do monturo, o necessitado, e o faz assentar no meio dos príncipes do seu povo. Tem gente que tem a visão tão pequenininha, que ele não consegue entender. Deus, isso é para mim mesmo? Ah, mas eu sou da menor tribo, da menor família. Mas não é assim que a palavra de Deus fala? Que Deus, Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele escolhe aqueles que não são para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. Aí, por Saul ter honrado o homem de Deus, ele recebeu honra. Ele foi colocado no melhor quarto da casa para comer a melhor comida. Capítulo 9, do verso 22 ao 24. O melhor quarto, a melhor comida, foi dado para Saul naquela hora. Samuel e Saul comeram juntos. E aí eu vou precisar explicar para você o que significa isso. Porque, biblicamente, quando alguém queria fazer uma aliança com a outra pessoa, eles sentavam numa mesa e comiam juntos. Se alguém comesse uma comida salgada juntos, estavam fazendo uma aliança. Era a mesma coisa de ir lá no cartório, assinar contrato, reconhecer firma, carimbar, pronto, está fechado o acordo. Naquela época era dessa maneira. Então, quando Samuel e Saul comeram juntos, foi feita uma aliança entre eles dois e entre o Senhor. Por quê? Porque capítulo 10, verso 8 fala que eles sacrificaram ao Senhor. Então foi uma aliança entre os três. O segredo da bênção está aqui no cordão de 3 dobras. Deus, você, sua pastora. Essa aliança é inquebrável, não pode ser quebrada nunca, jamais. Tá? Quando você reconhece quem você é, Deus revela o que fará de você. Só não entendi. Saul, ele reconhece, eu sou menor, sou pequenininho. Pedro reconhece primeiro quem Deus é. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus responde o quê? Quando Pedro reconhece quem Deus é, Jesus responde o que seria de Pedro. Tu és Pedro. Sobre essa pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desliga na terra será desligado no céu. E aqui está Saul, reconhecendo que Deus era Deus, sacrificando ao Senhor junto com Samuel. Aí Deus vai lá, capítulo 10, verso 1, revelando. Quando você reconhece quem Deus é, Deus revela o que fará de você. Capítulo 10, verso 1. Então tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. E o beijou e disse: não te ungiu o Senhor por príncipe, por cabeça, sobre a herança do seu povo Israel? A visão de Saul, irmãos, era de ele ser um pobre coitado. Mas Deus disse: eu não te chamei para ser cauda,
Eu te chamei para ser cabeça. Glória a Deus. E aí eu quero que você escute essa frase com atenção. A maior barreira ao ser humano de galgar conquistas audaciosas é a sua permanente e estúpida insistência em acomodar-se na sua própria ignorância. É a arrogância do eu autossuficiente. É a sua fragilidade em render-se ao opositor da verdade, que lutará até as últimas consequências para que o ser humano continue cativo. Pois o conhecimento da verdade liberta, encoraja, renova o entendimento e muda nossas atitudes para recomeçar. É aí onde deixamos de ser gafanhotos e passamos a agir como dominadores. Existem dois tipos de pessoas no mundo: os dominados e os dominadores. Lá em Gênesis 1:27, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Domine ele sobre céu, terra e mar. Só que quando o povo de Israel vai espiar a terra, eles chegam, 10 espias, chegam dizendo para Moisés assim: Moisés, a gente não passa de um bando de gafanhotos. Olha para quem está do seu lado e diz: você não é um gafanhoto. Josué e Caleb, com a visão de Deus, visão restaurada, chega, rasga as suas vestes e fala: povo de Deus, nós fomos chamados como a nação santa do Senhor, e nós vamos dominar os nossos inimigos. Glória a Deus. Você tem a escolha de se deixar ser dominado ou de dominar o problema, de dominar Satanás, porque a Bíblia diz que foi nos dado poder e autoridade para pisar na cabeça da serpente. Isso é um recomeço. Você começar a entender quem você é e deixar de agir como um pobre coitadinho. Você não é cauda, você é cabeça. Glória a Deus. Você nasceu para brilhar, você é a luz do mundo. Amém. Você nasceu para brilhar. Saul teve conhecimento da verdade de Deus, a verdade liberta. Na cabeça de Saul: eu sou o coitadinho da menor tribo, da menor família. Ai de mim, resolve. Oh, Deus. Aí Samuel vai lá e revela: meu filho, a verdade é que você foi chamado para ser cabeça. Está na hora de recomeçar. Pare de viver essa vidinha de calda, essa vidinha de papo, coitadinha. Você não entendeu ainda que o projeto de Deus para você é grande. Saul teve o conhecimento da verdade de Deus a respeito dele, por intermédio do homem de Deus. E aí vem o recomeço na vida de Saul. A mudança. Primeira coisa que precisou mudar em Saul foi a sua visão. Por 4 vezes, 4 vezes, o profeta falou para Saul: e verás, e verás, e verás. Oh, que você sai daqui nessa manhã com uma visão nova de Deus a teu respeito. Glória a Deus. Uma visão nova do projeto de Deus que Ele traçou para você. Uma visão nova a respeito das Sagradas Escrituras. Se você deseja que 2020 seja abençoado, mude a sua visão. Você precisa ver como Deus vê. E como é que Deus vê? Enquanto os espias lá na terra estavam vendo: a gente era um gafanhoto. Como é que Deus te vê? Eu já vi gente orando assim: ai, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pior do que o micróbio da cárie, do dente, da pulga, do cachorro leprento do meu vizinho que morreu. Como é que Deus te vê? Não se paga caro por aquilo que não vale nada. Tem uma música lá fora que fala isso, né? Você não vale nada, mas eu gosto de você, né? Que história é essa de que você não vale nada? Você foi comprado com alto preço. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Você foi feito templo e morada do Espírito Santo de Deus. Você foi feito noiva do Cordeiro, igreja do Deus vivo, corpo de Cristo aqui na terra. Você tem valor. Aleluia! Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Irmão, se você foi feito casa do Espírito Santo,
Você acha que o Espírito Santo ia morar no casebre de papelão? Nós podíamos, antes, diz a Bíblia, antes nós não éramos nada, realmente. O apóstolo Pedro fala lá na sua primeira carta, capítulo 2, antes a gente não era nada, não era nem considerado povo, não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora somos a geração santa, a raça eleita, sacerdócio do Deus vivo, povo de propriedade adquirida, exclusiva de Deus. Antes realmente não era nada, mas agora é outra história. Você é o povo que se chama pelo nome do Senhor. Então a primeira coisa que teve que mudar em Saul, a sua visão. Então você precisa agora a recomeçar, ver como Deus vê. Não vê como o homem vê, não vê como o diabo vê, não vê como as outras pessoas veem, mas vê como Deus vê. Samuel liberou uma palavra de Deus sobre Saul. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e você será transformado em outro homem. O que você consegue ver, irmãos? A unção, ela é liberada de acordo com a visão. Deus não vai te dar um canhão se a tua visão é matar um passarinho. Uma baladeira basta. Se a sua visão alcança só Jerusalém, então você vai receber uma boa medida de unção. Se a sua visão, além de Jerusalém, começa a enxergar Samaria, você vai receber uma boa medida recalcada de unção. Se a sua visão enxerga Jerusalém, Samaria, Judeia, você vai receber uma boa medida recalcada, sacudida de unção. Agora, se a sua visão é como a visão de Deus, você consegue enxergar Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra, a unção que vai ser derramada sobre você é uma boa medida recalcada, sacudida e transformada. Amém. Glória a Deus. Amém. Oh, glória. Eu queria só achar uma jumenta. E Deus está falando: Saul, não se trata de jumenta, se trata de você governar o meu povo. A segunda coisa que teve que mudar em Saul foi exatamente isso, a sua mentalidade. E aí eu quero que você escute com atenção essa frase. Se as pessoas não mudam, não recomeçam, não é porque o tempo de mudar e recomeçar ainda não chegou. Na verdade, só não mudam porque não querem mudar. Não tem nada a ver com o tempo de recomeçar. Se o Evangelho nos bate à porta, chegou a hora de mudar. Se não mudamos, é porque não queremos. A Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Tempo de mudar agora. Tempo de recomeço é hoje, não é amanhã, não é ano que vem. Ai meu Deus, eu faço um voto contigo ano que vem. Não, é agora. É hoje. Somente o Evangelho de Cristo, através da ação do Espírito Santo, é que muda a mentalidade do homem, para que ele deixe de ser cauda e passe a ser capuz. Saul teve de deixar de ter a mentalidade de um cuidador de jumentas, para passar a ter a mentalidade de um governante. Então você vai sair daqui hoje com uma mentalidade nova, em nome de Jesus. Você não foi chamado para ser só um cuidador de jumento. Terceira coisa que teve que mudar em Saul, sabe o que foi? As suas amizades. Ele foi visto com quem? Capítulo 10, verso 10. No meio dos profetas. Para que você seja bem sucedido, você precisa andar com pessoas que andam com Deus. Seus amigos precisam ser pessoas de unção. As más companhias corrompem os bons costumes. Você quer recomeçar? Então recomece tendo relacionamentos saudáveis. Ninguém pode viver o plano de Deus e perseverar se continuar tendo relacionamentos
desastrosos, desagradáveis a Deus, más companhias. Quarta coisa que teve que mudar na vida de Saul foram as suas palavras. Capítulo 10, verso 10 diz que Saul profetizou. O que tem saído da sua boca, irmãos? Palavra de vitória ou palavra de derrota? Provérbios 18, 21 fala que a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a usam vão desfrutar do seu fruto. Aquilo que você fala, você pode liberar a ação de Deus ou a ação do inferno. Às vezes tem irmão que chega na igreja e fala assim: ah, pastor, ora pelo meu marido. A gente ora, aí daqui a pouco a irmã anula tudo que for orado. Ah, pastor, meu marido não tem jeito não, aquele trate. Continua profetizando derrota, que o diabo vai ter legalidade. Ah, pastor, lá em casa está o inferno. Continua liberando o inferno sobre a sua casa. A morte e a vida estão no poder da língua. Você libera a bênção ou a maldição. Então Saul teve que mudar as suas palavras. Ele passou a profetizar. Libere o céu sobre a sua casa. Libere a unção de Deus sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre o seu bairro, sobre a sua cidade. Não é novidade para ninguém, né? A situação que o Ceará está passando atualmente. Libere o céu, irmão, sobre o nosso estado. A chave está na mão da igreja, não está na mão do governador, não está na mão do secretário de segurança, está na nossa mão. O que você liga na terra é ligado no céu. O que é desligado na terra é desligado no céu. Acabou. Somos nós que temos que ter autoridade e fazer uso dela. Mude as suas palavras. E aí você vai ver o recomeço de Deus na sua vida. Amém. Mude as suas palavras. Mude aquilo que sai da sua boca. A quinta coisa que teve que mudar na vida de Saul foi o seu relacionamento com Deus. Ele sacrificou em Gilgal, capítulo 10, versículo 8. Irmãos, não dá para recomeçar se você continuar da mesma maneira que você sempre se relacionou com Deus. Se você espera resultados diferentes, você precisa começar a agir de maneira diferente. Você quer continuar e não cair? Busque mais a Deus. Se você quer vencer e não ser derrotado, busque mais a Deus. Qual é o tempo que você dedica de oração? Qual é o tempo que você dedica de leitura bíblica? Qual foi a última vez que você jejuou? Como é que está a sua frequência na congregação? Como é que está o seu interesse pela escola bíblica? Irmãos, a Bíblia diz assim, né? Que a carne e o espírito estão lutando entre si. Há uma guerra constante entre carne e espírito. Quem que vai vencer essa guerra? Aquele que você alimentar mais. Aí o irmão passa a semana inteira, não busca nada de Deus, não fala nada com Deus, aí chega na igreja e fala assim: ai meu Deus, me ajuda. Um aluno, ele não vai se dar bem se ele esperar só por aquilo que acontece em sala de aula. Ele tem que chegar em casa e estudar também. Lembra aí, galerinha que já passou do tempo de escola? O professor passava o famoso dever de casa para você, a tarefa de casa, então. Mas tem crente que só ora na igreja e aqueles que nem na igreja oram. Às vezes está todo mundo orando, o fogo caindo e o crente está assim. Já viu o crente ventilador? Crente ventilador, ele vai para a igreja só para ficar olhando assim para os irmãos assim, ó. E aí ele quer que Deus faça uma maravilha. Ah, Deus está difícil. Ah, porque é muito problema. Ah, porque eu estou sendo tentado. Se você não mudar a forma que você se relaciona com Deus, queridos, nada vai mudar na sua vida. Então Saul teve que aprender a se relacionar com Deus de maneira íntima. Intimidade, relacionamento. Altar é lugar de relacionamento com Deus. Então não dá, sabe? Esses dias, teve um irmão que chegou para mim e falou assim: pastor, como é que é? Eu disse: como é que é o quê, irmão?
É assim, porque tem dia que a gente está mais fraco, com a vontade de dar umas voltas lá no mundo. Eu digo, é mesmo. É, pastor. Como é que o senhor faz? Como é que eu faço? Eu como todo dia. Se eu não comer do pão da vida, se eu não beber da água da vida todo dia, eu vou morrer. O problema é que a gente alimenta o nosso corpo físico todo dia. E a gente ora só quando a coisa aperta. A gente vai alimentar o espírito só quando a coisa está difícil. Não é todo dia. Todos os dias pela manhã, diz a Bíblia, que Israel tinha que se levantar e colher o maná novo que descia do céu. Aí Moisés disse assim, ó, não guarde para amanhã, porque não vai prestar. Aí teve uns teimosinhos que diziam, eu vou guardar. E a Bíblia diz o quê? Que apodreceu, criou bicho. Diz os historiadores que o maná apodrecido tinha assim o mesmo odor, o mesmo mau cheiro de um corpo em estado de putrefação. Sabe por quê? Porque relacionamento com Deus não é uma coisa que você tem só de domingo. É uma coisa que você tem que ter todo dia. Todo dia Israel tinha que acordar pela manhã e decidir colher maná novo, porque o maná de ontem não servia para hoje. Deus falou com você ontem, glória a Deus, maravilha, louvado seja Deus. Deus quer falar com você hoje. Amém. Tem pão vivo descendo do céu para você hoje. Tem água fresca descendo do céu para você hoje. Mas a questão é essa, que a gente fala assim, ai pastor, o retiro já está acabando, que pena, eu vou esperar o retiro do ano que vem para ser renovado de novo. Se eu for esperar o retiro do ano que vem, ai Jesus, tem misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Não dá, irmão. Então nós temos que nos alimentar do Senhor todo dia. A sexta coisa que teve que mudar em Saul foi a sua atitude. Ele deixou de procurar jumentas e passou a agir como um guerreiro. Foi Saul que planejou a guerra e livrou Israel dos amonitas. Se você ler o capítulo 10 e 11, primeiro livro de Samuel. Ele parou de procurar jumento e começou a planejar a guerra, agir como guerreiro. Então você tem que mudar também as suas atitudes. Não adianta você falar e agir como um derrotado. Não adianta você agir como alguém que não conhece a verdade de Deus a teu respeito. E a sétima coisa que mudou em Saul, sabe o que foi? Ele deixou de trabalhar sozinho e passou a trabalhar em equipe. Deus não chamou ninguém para trabalhar sozinho. Nós dependemos uns dos outros. Tem até um louvor das antigas. Eu cantava quando era da escola bíblica, das crianças. Eu preciso de você, você precisa de mim. Ninguém conhece Nós precisamos de Cristo até o fim. Mas às vezes a gente acha que não depende de ninguém. E aliás, a sociedade que nós vivemos prega tanto isso, para você ser independente, para você não depender de ninguém, para você conquistar o seu sucesso, para você conquistar a sua vitória. Mas somos nós. A Bíblia diz, se alegre com os que se alegram, chore com os que choram, suporte os fracos, alerte uns aos outros, ensine uns aos outros, cuide uns dos outros, amai-vos uns aos outros. Somos nós. E aí, capítulo 10, verso 26, fala que Deus levantou valentes para conquistar a vitória junto com Saul. Então, se você deseja, a partir daqui, recomeçar, que a partir daqui as coisas sejam diferentes, então você não pode continuar fazendo as mesmas coisas que sempre fez. Saul deixou com que o Espírito Santo viesse sobre ele para mudar a vida dele. E quando você decidir mudar, quando você decidir recomeçar, quando você decidir andar na direção do Espírito, vai acontecer com você o que ia acontecer com Saul. O que foi que aconteceu com Saul? Foi o que o profeta disse para ele: quando estas coisas te acontecerem, faça tudo o que você tiver de fazer, porque o Senhor vai ser contigo.
Você será bem-sucedido em tudo que você fizer. Agora, se você está disposto a mudar, então você vai sair daqui e vai acontecer com você exatamente o que aconteceu com Saul. Olha aqui, capítulo 10, versículo 9. Virando Saul as costas para se apartar de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. A decisão está nas suas mãos. Os sinais e as maravilhas de Deus vão acontecer na sua vida, se você decidir recomeçar. Agora, não se preocupe com os que não creem, os invejosos, aqueles que vão te criticar. Olha aí, no versículo 27, capítulo 10, verso 27, diz que teve umas pessoas que falaram uma: ah, esse aí? Sabe qual foi o fim daqueles que duvidaram? Capítulo 11, versículo 12. Foram mortos. Porque todos aqueles que se levantam contra aqueles que andam com Deus, eles caem. Porque quem anda com Deus não luta na sua força, mas Deus é que peleja. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e você será transformado em uma nova pessoa. Fica de pé. Vamos orar. Vamos clamar ao Senhor nessa manhã, para que de fato Ele mude o nosso coração, para que de fato nós possamos recomeçar